Olá! No programa de hoje nós voltamos a conversar com o professor Gladstone Rodrigues da Cunha e ele vai contar para nós a história do processo de federalização da Universidade de Uberlândia, especificamente da nossa Faculdade de Medicina. E quando o senhor veio para cá em 70, quem que era o diretor da Faculdade de Medicina? Dr. Domingos Pimentel de Ulloa. Foi quem me apresentou em 68, na sala de aula, lá no pavilhão, começando a primeira aula. Eu dei a primeira aula do curso de medicina da Escola Particular de Uberlândia, apresentada, introduzido aos alunos pelo Dr. Domingos Pimentel de Ulloa. O que mudou muito foi que o Ministério da Educação primeiro socorreu em 74, reconheceu o curso em 74, que é outra dúvida, se ele ia reconhecer, se os diplomas iam valer ou não, porque a turma tinha formado em 73, dezembro de 73, e em 74, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nada, junho, então. Finalmente reconheceu o curso em agosto, arrumou-se recursos assim, mínimos para manter a estrutura viva. E o que alterou muito foi que em 75 houve um convênio entre o MEC e o Ministério da Previdência e Assistência Social na época, que na época a estrutura de saúde não era Ministério da Saúde, era na Previdência. E eles passaram a remunerar os hospitais que fossem hospitais de ensino de uma maneira privilegiada. Tabela SUS mais 250% da tabela. Então isso era uma viabilidade econômica. Nós fomos o segundo hospital do país a assinar esse convênio. E aí nós começamos com forte resistência da sociedade médica local, né? Mas aí nós começamos a atender os previdenciários, os não previdenciários e ter a remuneração de todos. A partir de 75, que foi quando esse convênio foi assinado, as coisas começaram a entrar no eixo. Aí viabilizou a escola de medicina particular, porque ela só foi federalizada em 78. Esse período é um período que houve vários fatos, né? Chegou ao final de 75, teria que se escolher um novo reitor da Universidade de Uberlândia. Final de 75. O Dr. Rondon Pacheco tinha criado a Universidade de Uberlândia, UNO. Isso é de 69. Decreto, lei, né? Ela abrigava a faculdade de engenharia. Faculdade de Engenharia juntava todas as escolas superiores da época. Nós tínhamos, na época, 5 particulares, 3 estaduais e uma federal, que era a engenharia que nasceu federal. A medicina, como não era reconhecida, ficou no decreto o seguinte, que quando ela fosse reconhecida, quando o curso de medicina fosse reconhecido, oficializado, que aí ele entraria obrigatoriamente para a universidade. Então nós não entramos para a universidade até 74. O curso não era reconhecido. Quando o curso foi reconhecido, aí começou-se a saber como que vai entrar. A reitoria na época falou, uma escola inviável economicamente não nos interessa. Vamos protelar isso aí porque vai criar um problema, vai inviabilizar o ensino superior da cidade toda. Do direito, da economia, da filosofia, da irmã Hilar, lá, Dr. Jaci, Dr. Juarez Altafim. As pessoas que eram líderes daquelas escolas falaram, precisa ler, porque desse jeito nós não temos condição de assumir. Então, 74 até 75, meados de 75, veio essa negociação. 74, 75 entra, não entra, como que entra, como é que o MEC vai ajudar, não vai e tal. Quando chegou em 75, ao final do ano,
vencia o mandato do reitor. Na Universidade de Uberlândia é interessante, houve um ato do governo federal. O Dr. Rondon interpreta que aquilo ali ele criou a Universidade Federal, a Universidade de Uberlândia, porque, é claro, o instituidor é responsável pela coisa instituída. Ele está coberto de razão. Mas acontece que não se operacionalizou a federalização. Porque quando federaliza, o reitor é escolhido em Brasília, pelo presidente da República. E o reitor, Dr. Juarez Altafim, foi escolhido pelo professor Milton Porto, presidente da fundação local. Quer dizer, eu não sei detalhes, mas o fato é que as lideranças locais continuaram escolhendo o dirigente máximo da instituição. Então ela não é federal. E aí não veio orçamento. Mas, por outro lado, tem um diretor da engenharia que é escolhido pelo presidente da República, na época pelo ministro. Como é que pode? O reitor não escolhe o diretor da faculdade? Foi ficando uma coisa assim, meio... Ela é federal ou não é federal? Então, era uma instituição controvertida do ponto de vista jurídico. E tinha 3 estaduais que deveriam pertencer à universidade. Particular ou federal? Como é que é? Olha o imbróglio. Não sei se você sabia desses detalhes e tal. Alguma coisa eu lembro. Pois é, mas então tinha 3 estaduais, tinha 4 particulares que já estavam na universidade, tinha uma 5ª, que era a medicina, que deveria entrar, e tinha engenharia. O fato é que o Ministério da Educação mandou algumas comissões, algumas vezes aqui, estudar essa e propôs a desfederalização da engenharia. Foi um incêndio na cidade, né? A engenharia se mobilizou, todo mundo se mobilizou, que jamais iria desfederalizar a engenharia. E foi criando toda uma situação complexa. Deu greve, né? Teve que vir autoridades do Ministério da Educação, as maiores aqui, para ver e tal. 75. Quer dizer, para a medicina, 74 foi uma crise financeira. E 75 uma indefinição institucional também insuportável. Quem é, quem não é, como é que é. Então, se o Dr. Juarez Altafim abriu, e ele poderia ser conduzido à reeleição, como instituição particular, não tinha problema nenhum. Como federal, já era discutível se podia, se não podia. O fato é que para fazer essa lista sêxtupla, na época era a lista sêxtupla para a escolha de reitor, e vai ser no nível local? Ou vai ser a presidência da República? E aí houve divergências entre as lideranças. Alguns achavam que tinha que ser no nível local, que as coisas eram mais claras, mais definidas no nível local, que estava tudo bem, estável e tal. Para outro, como nós da medicina, a nossa salvação é se federalizar. Porque como privado não tem horizonte, a nossa escola é muito cara, o hospital é muito caro, para o custo ser de bom nível, isso tem um custo muito alto, né? Então, aí novamente o Ministério da Educação veio arbitrar. Vai federalizar ou não vai federalizar? Aí, então, se trabalhou um projeto de lei que foi tramitar no Congresso Nacional para federalizar, de fato, a universidade. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com o professor Gladstone contando as histórias a respeito da construção do nosso hospital aqui de Uberlândia e também do Serviço Público de Medicina na nossa cidade.